Boa noite, igreja. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para, em torno da palavra de Deus, aprender um pouquinho mais sobre oração. Estamos terminando o texto da oração do Pai Nosso e hoje nós vamos ler o último verso dessa oração. Oração esta que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando e mostrando aos seus discípulos a forma como ele enxerga esse novo reino, a forma como ele vê. E através de cada verso que ele vai apresentando, ele vai nos mostrando um pouco de Deus, da sua natureza, também vai mostrando a natureza humana e as suas necessidades. E agora nós estamos naquela parte que ele está pedindo. Nós saímos então daquele momento de glorificar a Deus, saímos daquele momento então de exaltar ao Senhor e começamos então a apresentar as necessidades do homem. E uma das necessidades do homem o pão de cada dia, ou seja, o seu sustento, aquilo que vai sustentar a sua vida física. Também ele vai falar do perdão, aquele momento então que o ser humano ele vai se relacionar com o outro, dos seus relacionamentos. E agora então no verso 13 ele vai apresentar uma outra petição que tem a ver com a vida espiritual do homem. E ele então diz o seguinte, capítulo 6, verso 13: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este verso que ele faz esse pedido, então eu vou pedir para o Pai, não me deixe cair em tentação. Bem, é interessante porque o Senhor Jesus Cristo ele vai falar assim, não me deixe cair, né? Cair em tentação. Então tem algo que pode fazer com que o homem seja tentado. E essa palavra cair me lembra muito em cair numa armadilha. Mas não é cair numa armadilha qualquer, que vai nos ferir, que vai nos prejudicar, mas cair numa armadilha da qual nós podemos gostar. Olha que interessante, porque se é algo que me tenta, é algo que mexe com a minha estrutura, que mexe com a minha vontade, que mexe com o meu prazer. Então, talvez eu vá gostar disso. E quando eu gostar disso, eu posso então chegar bem fundo. E é interessante, né, que a gente fale de ir fundo e cair ao mesmo tempo. Como o Senhor Jesus Cristo vai usando estas palavras e vai nos dar condições de compreender como é que o ser humano, então, após ser tentado, e é lógico que nós não somos tentados com aquilo que a gente não gosta, com aquilo que não interessa, com aquilo que não nos dá prazer. Nós somos sempre tentados com aquilo que pode nos trazer algum prazer. E necessariamente não é algo que seja visto como bonito. Às vezes é algo que é bem ruim, mas por conta da nossa natureza humana, nós também temos uma tendência muito grande a gostar disso. Nós podemos não dizer, mas tem muitas questões que invadem as nossas vidas e que então nós gostamos e de fato nós não anunciamos que gostamos porque se trata de algo reprimido não só na vivência, na comunidade evangélica, mas em todo o mundo. Então as pessoas não gostam, por exemplo, quando nós somos maldosos. As pessoas não gostam de ouvir que alguém é invejoso. As pessoas não gostam de ouvir que alguém é vingativo. Mas todas essas coisas nos trazem um pouco de prazer. Caso contrário, nós não faríamos. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala, né, que nós devemos pedir isso, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sucumbir por esta vontade que vai nos levar ainda mais para baixo, ainda mais para o fundo do poço. Isso me faz lembrar da oração no Salmo 40, que ele vai dizer o seguinte, que ele estava num poço cheio de lama, numa condição
em que ele se encontrava e que o Senhor o tirou de lá. Então nós podemos às vezes chegar neste lugar e nos sentirmos rodeados por sujeira, por algumas questões que vão atrapalhar a nossa vida. Também não é sem razão que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 26, vai dizer algo extremamente importante para nós, né? É no verso 41, Mateus verso 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então isso significa, quando ele vai dizer que a carne é fraca, é que tem alguma coisa que pode vencer você. E geralmente é o seu desejo. São as coisas que te causam algum prazer. Então tome sempre cuidado com isso. Pedir para o Pai isto, para que a gente não caia em tentação, é pedir para o Pai que a gente perceba isso, que a gente esteja atento a isso. É vigiar e orar, é pedir e estar atento. A sequência deste verso diz o seguinte: mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então, a tentação parece que é algo que que vai aparecer frequentemente. Mas quando ele pede, mas livra-nos do mal, ele está dizendo que tem alguma coisa que é mais forte que eu, que é mais poderosa que eu, e que não é só a maldade humana. Nós não estamos falando aqui só do mal como as circunstâncias que podem acontecer. Então, tem o mal circunstancial, tem o mal do dia a dia, tem as dificuldades que nós enfrentamos, como, por exemplo, aquilo que nós estamos passando hoje, é a pandemia. Então, este é um mal que assola todos, mas me parece que tem um mal que se refere a um poder, esta força maligna. E o Senhor Jesus Cristo, ele também vai falar isto em João, capítulo 17, no verso 15. Quando então ele está orando ao Pai, é uma oração também, ele vai dizer o seguinte: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, do poder que há no maligno. Então existe uma força, um poder maligno, que não é só essas grandes dificuldades, não é só uma questão da maldade humana. Então, o que eu posso fazer? Primeiro é necessário estar sempre vigiando para que eu perceba a minha natureza humana. E como é que eu vou perceber essa natureza humana para não cair então nessa tentação? Eu preciso de um espelho, eu preciso de algo que faça ver o óbvio. E quem é que pode fazer isso? É o Senhor. Você tem que buscar ao Senhor, você tem que pedir ao Senhor, porque é Ele que vai fazer com que você se veja, se perceba, consiga entender essa distância entre a sua natureza humana e a vontade de Deus. Por isso nós pedimos ao Pai, porque é Ele que vai nos dar essa visão, uma visão inclusive espiritual, sobre a nossa realidade humana, sobre as nossas fraquezas humanas. Então, quanto mais nós oramos, mais possibilidades nós temos de nos enxergar, de nos ver, de ver a nossa limitação, a nossa fraqueza, de compreender inclusive e de perceber a nossa maldade. Então, quanto mais você ora, mais claro isto fica para você. E por segundo, entender que existe um mal do humano, um mal da circunstância, um mal do mundo onde nós vivemos. E existe também uma força maligna, da qual talvez nós não tenhamos força. Mas o Senhor, não tenhamos força para debater, mas o Senhor tem, e é contra este mal que nós devemos então nos proteger. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai dizer isso, vai pedir para o Pai que nos proteja também deste mal. Bem, qual é a nossa oração então para esta quarta-feira? Primeiro, peça a Deus que o livre do mal que há neste mundo, que há
em você, nas pessoas, mas também peça a Deus para que você não se torne uma pessoa maldosa, sendo sucumbida pelos seus próprios desejos. Então, orar desta forma ao Pai é te dar uma condição melhor de viver. Orar ao Pai desta forma é dar a você condição de não só fazer a vontade dele, mas de se tornar um ser humano muito melhor. Que Deus te abençoe e que você possa manter firme junto ao Senhor uma vida de oração. Que Deus te abençoe.